de Gálatas, mais precisamente no capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 13 até o 26. O tema da nossa mensagem é o antagonismo da carne versus o protagonismo do Espírito. Entende? Eu vou explicar isso durante a mensagem, mas se você está entendendo já o que eu quero dizer para você, o próprio texto explica o próprio texto, expõe essa verdade, essa realidade. E essa realidade aqui só pode ser vivida e ser uma realidade em quem nasceu novamente, quem está regenerado. Isso aqui não é uma realidade para quem não nasceu de novo. Isso aqui é uma realidade, essa guerra instalada é para quem nasceu de novo. Aí você pergunta, pastor, o que é nascer de novo? É você ser regenerado pelo Espírito, você se converter, você ter um encontro com Jesus. Ele tem que entrar e dar vida para você. Você estava morto nos vossos delitos e pecados, Deus entra na tua vida, regenera você vivia uma vida escrava pelo pecado, achando que estava livre, mas de repente você acorda espiritualmente. Agora você entra numa realidade de guerra dentro de você. No primeiro momento, nessa regeneração, você chora de emoção, você se alegra, você conhece aquele que você não conhecia. Quem lembra aqui da sua conversão? Eu não sei, a minha foi emocionante. E eu já tinha nascido num lar evangélico, aprendi do beabá, eu com 19 anos de idade. É assim, gente, a gente vai ensinando os filhos no caminho, vai preparando a cama, mas com 19 anos de idade, é aquela momento onde ninguém pode reclamar com Jesus, porque Maria está sentada aos pés de Jesus, e Jesus fala assim: Marta, fica na sua aí, continua fazendo o seu café, está ocupada, ansiosa, deixa Maria, porque ela escolheu a melhor parte, e ninguém pode tirar dela. É exatamente isso, é o tal da parte que acontece no trajeto da nossa vida cristã, que Deus, Ele fala assim: essa aqui é a tua parte, e ninguém vai tirar de você, porque quem está regenerando você sou eu, e isso aqui é para você, para toda a eternidade. A tua conversão foi o dia que Deus entrou na tua vida, como diz a música, né? Que fala do coração, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão, porque eu digo sim, que vamos adorar. Isso, como que é? Ajuda aí. Ele entrou em minha vida, num dia especial, oh meu coração, nossa, é emocionante, mas eu nem vou cantar, porque senão eu vou chorar, porque é muito bom saber que houve um dia especial na minha e na sua vida. E esse texto está falando para nós cristãos, por isso a advertência aqui, a exortação, não é para os ignorantes, os que não sabem, aqueles que a gente não pode cobrar obediência. Quando a gente canta essa música, eu quero te servir, eu quero te obedecer, fazer tua vontade, refletido. Gente, o ímpio nem quer saber disso. Isso é para cristão, para filho de Deus. Esse cântico é para gente crente, e o fato de eu estar falando isso para você, não quer dizer que você não tenha uma missão para pregar aí fora. Para os de fora, salvação; para os de dentro, libertação. Para os de fora, salvação; para os de dentro, libertação. Para os de dentro, exortação; para os de dentro, atenção, advertência, para melhorar a sua vida espiritual, qualidade de vida para você, para que você entenda que você tem sim um chamado, você tem para onde ir, você tem uma missão, você tem que saber o que você tem que fazer. É isso. Quem é que tem chamado? Quem é que tem uma missão? É a igreja, os escolhidos, os membros da igreja, os regenerados.
Os de fora não têm chamado, não têm missão ainda. Por isso que lá fora precisa de salvação, aqui dentro precisa de libertação. E conhecereis a verdade, ele fala isso depois que alguns judeus se converteram. Ele não falou para quem não tinha se convertido. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e conhecerei a verdade vos... O texto está lá, é para quem já creu. Libertação para quem já creu. Por isso que antes de ser liberto, você precisa de salvação, você precisa ser acordado espiritualmente. Isso é muito importante para que a gente entenda que as exortações, as advertências que estão expostas aqui, é para mim e para você, não é para os de fora. Vamos à leitura do texto, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, até o final, o verso 26, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados, olha lá, à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Está falando como alguém que, vocês se converteram, a liberdade que foi dada para vocês, não é para viver de forma libertina, libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então eu tenho liberdade, e uma liberdade que é me dada, pelo menos aqui nesse texto, nesse versículo, assim, você tem liberdade para servir o teu próximo com amor. Nossa, mas isso não é liberdade, é ser escravo do outro. Não, é a liberdade de amar o outro servindo com amor. Ninguém pensa dessa forma. E aí ele fala, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque a lei está dizendo para eles, existe uma lei, e essa lei é do amor ao próximo, que garante para você uma preservação, não só sua como do outro, porque se a lei do amor não prevalece no meio de vocês, então essa mordedura e esse devorar vai acontecer no meio de vocês, e essa família, esse casamento, esse relacionamento, essas amizades podem ser comprometidas. Paulo, um pouquinho na frente, não no capítulo, não em Gálatas, mas Efésios, depois Filipenses, ele fala no capítulo 4, ele fala assim, rogo a Sintique, Evódia e a Sintique, que, vou ler aqui para vocês ficarem mais tranquilos. Ele fala assim, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Está dizendo o seguinte, elas estavam tendo um conflito entre elas. Evódia significa bom caminho, odós. Sintique, sucesso, sucessão, avanço. O bom caminho longe do sucesso, e o sucesso longe do bom caminho. Quem é o bom caminho? Cristo. Quem é o teu sucesso? Jesus. Se Jesus não está unindo, você tem apenas um nome, mas não o caráter desse nome. Nós levamos o nome, mas não levamos o caráter do nome. Tem que ter Jesus, porque essas duas juntas estavam servindo Paulo, e os nomes delas estão escritos no livro da vida. Mas é possível que vocês, irmãos em Cristo, estejam separados por conta do ódio, da raiva, da vingança. Tem tudo isso no nosso meio também, meus irmãos, do ressentimento, da mágoa, de muitas coisas, e isso é uma brecha no nosso meio. Nós vamos entrar agora na parte das obras da carne, e a gente vai ver que é exatamente isso. Ele está falando para cristãos, então ele está falando para a gente que estava passando, flertando com todas essas virtudes imbecis aqui, porque para muita gente aí fora, viver isso aqui é uma virtude, e não é o estrago, é uma obra desastrosa para nós, nos nossos relacionamentos. Diz o texto, vamos lá.
Verso 16 diz assim: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha aí, ele está exortando pessoas que estão provavelmente flertando e vivendo isso dentro da comunidade. É preciso dizer para vocês que a Gálatas não é uma cidade, é uma região onde vivia muitos cristãos. É um conjunto de igrejas, cristãos daquela região, de várias igrejas. Então, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve aos Gálatas cristãos daquela região da Galácia. Então, essa carta possivelmente rodou, surgiu lá para eles. E aí, ele fala assim: olha, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, porque vocês já viveram isso, já não tem que viver mais isso, porque outrora é uma expressão de que assim, outrora vocês, em Efésios, andaram segundo o curso deste mundo, outrora vocês foram guiados pelo príncipe da potestade do ar, outrora vocês foram guiados pelas inclinações da carne, como alguém que passou e flertou e viveu isso, na ignorância, só que agora não tem que viver dessa forma. Então era possível que sim, no nosso meio existe cristão prostituto, impuro, lascivo, idólatra, feiticeiro, inimizade, que pratica porfia, é ciumento, é irado, discórdia, dissensões, facções, é invejoso, bebe, glutonaria, rebenta com tudo. Vos preveni, verso 21, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Exatamente assim, está exortando para quem diz: como que você pode praticar isso, já que isso não faz parte do reino, do cenário, do ambiente do reino de Deus? Não tem que ter esse cenário, não se flerta dentro do ambiente do reino de Deus, não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, Deus não tem o lado podre do reino de Deus, o esconderijo do lado ruim do reino de Deus, não tem esse lugar. Por isso que ele está exortando, nós aqui, não tem que flertar com essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque está dizendo assim, não há nenhuma lei, Deus não tem nenhuma lei contra essas coisas, porque quem pratica e vive isso, Deus não tem nada contra você. Porque se você está vivendo essa realidade do fruto do Espírito, está tudo certo. Porque ao contrário, você entra na lista anterior como aquele que não herdará o reino de Deus. Meu Deus, isso é muito sério. Isso está dizendo assim, como é que um crente salvo pode flertar? E flerta muitas vezes. Mas não é uma realidade na nossa vida. Pode ser um tropeço, você pode tropeçar em alguma situação, e acontece, tropeçar é por vontade própria? Não, é tropeço mesmo, é um erro mesmo. Agora tem gente vivendo de forma dissoluta, dissimulada. Vamos lá, verso 24, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai bendito, esta é a Tua palavra, fala ao nosso coração em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, antagonismo da carne e o protagonismo do Espírito. Quando a gente fala de antagonismo, antagônico, ou antagonista e protagonista, a gente está falando assim, que num filme, num teatro, numa novela, tem o protagonista, que é o primeiro agon, de competidor, aquele que luta, o primeiro lutador, o primeiro que compete. O Michael Phelps, ele era o cara a ser batido. Nós temos 3
super atletas aqui de natação. O Michael Phelps, ele já parou de nadar. Não, deve estar nadando, mas não está competindo. Ele já não é mais competidor, ele já não é mais porque não está competindo mais. Mas até então, na geração dele, ele era o cara a ser batido. Então todos os outros eram, nas raias, eram o quê? Antagonistas. O antagonista, entende isso? É aquele que vai contra aquele que está lutando primeiro. Dá para entender? Fique tudo claro. Por isso que essa luta aqui, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Só que a gente diz assim, a carne milita contra o espírito, e a gente deixa a carne vencer e bater. Só que a gente não acorda o espírito e fala assim, não, espírito, tu é o protagonista da minha vida, tu é o primeiro a competir por mim, vai lá e mostra quem você é. Só que a gente não dá protagonismo para quem tem que dar protagonismo, não dá audiência, não dá lugar para quem tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, a vida do espírito. E o que acontece? Aí começa a virar o jogo, porque o antagonismo, ele visa conspirar. Por isso que a prova de que eu preciso ser o Espírito precisa ser o protagonista da minha vida, é que aqui no verso 16, diz assim, digo porém, andai no Espírito. Quem anda, está dando protagonismo para o Espírito. Ande, quer dizer, que a tua vida vai levantar hoje, ande no Espírito, porque aí ele vai ser o protagonista da tua vida. Se não, e ao contrário disso, está dizendo assim, e jamais satisfareis a concupiscência, que é exatamente a concupiscência, ela é o antagonista da sua vida. A corrupção, ela quer desbaratar você e quer travar a tua caminhada com Deus. Andar no Espírito, não, a concupiscência vai entrar. Aquilo que para Deus, andar no Espírito hoje é provação, porque, meu Deus, nós somos pura emoção, nós somos mais emoção do que Espírito. Em muitos lugares Deus fala conservação da alma, descansando a alma, porque a alma são emoções, sentimentos. Então a salvação e experimentar essa vida, esse desenvolvimento da salvação traz saúde emocional, sentimental, afetivo. O meu justo viverá pela fé. Aquele que retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, somos da fé, vai caminhando para a conservação da alma, conservação das emoções. Por isso que muitos de nós estamos doentes, tomando remédio, depressivos, oprimidos, porque nós não descobrimos que a salvação não é a salvação só do seu espírito, é a preservação do seu corpo e a conservação da sua alma, das tuas emoções. Quando você entende isso, você entende assim, eu não tinha o espírito acordado, Deus entrou na minha vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Agora Ele acordou um homem que estava morto, uma mulher que estava morta espiritualmente. Agora você tem o seu espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, é o seu espírito acordado e regenerado. Agora Ele dentro de você, Ele vai bater de frente, porque até então, nesse círculo que cercava a alma, por isso que fala, andai no Espírito e não satisfareis andai ali significa peripatel, peri de perímetro, patel, andar, é quando Jesus, peripatel significa andar, é a mesma palavra usada quando Jesus ensinava os seus discípulos, a multidão, o peripatel, são termos teológicos, que fala que o peripatel de Jesus, era um peripatel para cura, libertação, ensino dos princípios e valores do reino. Está dizendo assim que quem peripatel, anda no Espírito, cerca a alma. Antes não tinha ninguém cercando a alma, porque quem dominava era a carne. Agora que tem uma mulher, um homem espiritual dentro de você, ele é esse protagonista agora, que vem tirar o direito da carne. Por isso que ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Porque agora tem um homem acordado, que agora ele vai trazer o duto, os tubos e conexões celestiais, que vai trazer santidade, verdade, pureza, e vai tirar você desse cenário de bebedice, de glutonaria, de inveja, de impureza, prostituição, tudo isso
que dominava você e eu, que era uma realidade de quem não tinha conhecimento, mas agora eu tenho. Agora não tem mais essa vida dissimulada. O que tem agora é fruto do Espírito, caráter de Deus dentro de mim. Então o homem espiritual surge e a carne descobre que tem alguém, tem um ser, um impostor, sei lá, alguém ali dentro. Nossa, quem é esse homem espiritual que está dentro de você? Eu que dominava aqui a sua alma, os teus sentimentos, os pensamentos, mas agora tem um homem e uma mulher espiritual acordada que vai lutar por essa alma. Peripatel, ande no Espírito. Todos os dias a alma grita, levantando a voz para comer. A palavra para alma no hebraico é nefesh, significa alimento que vem na boca para comer. Por isso que fala, minha alma tem sede de Deus. Sacia minha alma, porque o caráter dela é de fome. Todos os dias, quando você acorda, amanhã de manhã, você vai lembrar de mim. Porque você vai acordar, talvez alguns vão acordar muito felizes aqui, com muita esperança. Outros vão acordar arrebentados emocionalmente. A tua alma vai gritar, quero comer. Me supra, me dê alguma coisa, eu preciso de ajuda nas minhas emoções, nas minhas afetividades. Aí que está a grande questão, a carne já conhece a voz da alma, então ela é a primeira a se levantar, mas também agora, porque você é um homem espiritual regenerado, tem um homem, um espírito dentro de você, que vai dizer, opa, alto lá, tem alguém aqui de Deus. E aí, de um lado a carne, do outro lado o espírito, lutando no ringue da alma. E aí eu pergunto para você, quem é que vai vencer amanhã de manhã? Se você alimenta a sua carne, a carne vai vencer o espírito. O seu é espírito, não o Espírito Santo, o seu é espírito. Mas se você alimentar o seu espírito com a presença de Deus, leitura da palavra, oração, se entregar, se humilhar, pode ter certeza, o Espírito Santo vai fortalecer o teu espírito e você vai vencer a carne e vai tomar conta da sua alma. Os irmãos estão entendendo essa fala? Por isso que você precisa ser um homem ativo espiritual, uma mulher ativa espiritual. Um homem que obedece, um homem que de fato eu quero te servir, é uma decisão, porque está aqui o antagonismo da carne e o protagonismo do Espírito, ele quer dar vida para nós. E hoje de manhã eu não tratei de pontos aqui, mas eu quero tratar com vocês, e para que esse antagonismo da carne seja enfraquecido, a gente precisa caminhar em lugares certos, caminhar do jeito certo, de Deus, segundo a vontade de Deus, porque num teatro, num filme, numa novela, o protagonista está lá, querendo fazer as coisas boas, e o antagonista de longe, cercando. Então nessa caminhada, a gente vai ver cenários difíceis como essa obra da carne, e a obra do fruto do Espírito. Então, o que pode acontecer? O caminho do antagonismo da carne, é o caminho do desastre espiritual. É o caminho do desastre espiritual. E como poderia ser dito isso? Primeiro, olha no verso 7 aí, 17. A carne, se ela se opõe ao espírito. É isso que o antagonista faz, ele se opõe a quem está lá em primeiro lugar. Eu quero o teu lugar, não é assim? É o cara invejoso numa novela que quer o lugar do mocinho. A carne é oposta, ela se opõe ao espírito, porque a carne milita contra o espírito. Há uma guerra acontecendo em sua vida. A carne procura impedir a oração, o estudo, o testemunho, a fidelidade, a obediência. A vida cristã não é um playground, é um campo de batalha. Dentro desse primeiro ponto do caminho do desastre espiritual, nós estamos aqui vendo dentro disso. Primeiro ponto, o caminho do desastre espiritual é que a carne, ela tenta se opor ao espírito a todo momento. Ela está lá. Dentro desse primeiro ponto, tem um primeiro ponto com o primeiro ponto, e tem um subponto, pronto. É que a carne está aberta a qualquer pecado, a carne está aberta, fácil a qualquer pecado. Olha o verso 19 e 21 aí. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição e todo o resto aqui, O homem é capaz de tudo que pode ser imaginado e muito o que não pode. Por isso que aí fora, como em Corinto, existia um ditado popular, que tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Presta atenção,
tudo me é lícito. Por isso que lá em Corinto, nas cartas de Paulo, em um momento ele fala assim: todas as coisas vocês falam, me são lícitas, mas eu digo, nem todas. Vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque todas as coisas me são lícitas era um ditado popular comum de Corinto, uma cidade idólatra, pagã, promíscua. Os guias turísticos ficavam no porto, era uma cidade portuária, que tinha uma rota comercial fantástica. Então era uma cidade que tinha uma cultura religiosa, pagã, uma cultura de muitas coisas, e de muita prostituição, muitos pubs, muitas boates. E os guias turísticos que ficavam no porto, você sabe que porto é lugar de muita prostituição, mas eles não queriam usar o porto como uma zona de prostituição. Então eles faziam algo chamativo, eles levavam prostituta para serem aquelas que serviam eles no templo, para misturar a prostituição, o comércio, o dinheiro, junto com a adoração a algum deus. Então tinham 1000 prostitutas disponíveis no templo da deusa lá. Então cada uma delas se oferecendo, representando um deus. Então o cara chegava de fora do navio, de outra cidade, estrangeiro, aí já tinha os guias turísticos que falavam assim, ó: e aí, nada contra o Corinthians, tá? Vamos corintianizar? Existia essa expressão, vamos corintianestai. Corintianestai significa, vamos fazer o que o diabo gosta. Por isso que o Corinthians não é de Deus. Corintianestai era uma palavra comum dos guias turísticos. Falava assim, vamos corintianizar? Vamos fazer o que a carne gosta? E aí, eles, vamos lá, vamos corintianizar. Saía para ver a cidade, passava no açougue, por que tem que ir no açougue? Porque você tem que levar uma carne para sacrificar. Quer dizer, vamos passar ali num rebanho ali, vamos pegar porque vai ter sacrifício hoje. Então o que eles faziam? Eles ganhavam dinheiro com o sacrifício da pombinha, da ovelhinha, do bode, qualquer coisa assim, e ia para o templo para adorar um Deus, que era assim, vai adorar Deus nada, ele quer pegar a prostituta que representa aquele Deus. Então, gente, facilitava em tudo. Você, ao mesmo tempo, fazia bem para a sua carne, achava que estava fazendo bom para o seu espírito, e você estava prazeroso nas suas emoções. Olha o arrebento, porque nós somos um ser integral. Os gregos pensavam de forma dicotômica, tricotômica, separava a alma e o espírito. Quer dizer, o meu espírito está indo para a igreja, o meu corpo está aqui assistindo Fantástico, e a minha alma vai para a boate. É assim. Quem é você aqui? Você não é onipresente. Você está aqui como o ser integral, corpo, alma e espírito. E nisso eles falavam, ó, vamos. Então a pessoa se prostituía com uma mulher lá e oferecia o sacrifício e prestava um culto ao Deus, mas eles iam se prostituir. Meus irmãos, é isso, o cenário está aberto. Se eu quiser hoje acabar com o meu casamento, eu vou sair daqui e faço o que eu quero. O que eu quero, e ninguém vai me impedir. Eu posso fazer o que eu quero. Porque eu sou uma pessoa livre. Livre para não fazer. Sei que posso, me é lícito, mas nem tudo. Tá, e o que me convém não vai me dominar. Porque até as coisas que convêm dominam a gente, nos atrapalha. John Piper diz o seguinte: por isso que a licitude, o que é lícito, e a conveniência, o que convém, não vão nos dominar. Não me é lícito, mas o que me convém, não vai me dominar. E esse é o problema. John Piper diz o seguinte: coisas boas que nos tiram da presença de Deus. Você não escolhe coisas ruins, mas você pode estar escolhendo coisas boas que podem tirar você também da presença de Deus, que é conveniente. E aí que está o perigo. Por isso que a ideia de te salvar do antagonismo que te cerca, que é a concupiscência, é você ser o protagonista dominado pelo Espírito. Quem anda no Espírito discerne para onde está andando. Quem anda no Espírito vai discernir o caminho da corrupção, vai ver o cenário, vai ver o trajeto, na rota comercial, ou melhor, na rota turística daquela cidade de Corinto. Os caras que vinham de fora não tinham nem noção, porque se não fosse crente, muito menos, ignorante. Agora, se fosse um crente, ele já sabia que eles estavam lá,
numa cidade promíscua. A gente sabe quais são os lugarzinhos aqui em Marília, quando a gente vem em algum lugar, que é um lugar bom ou não, para a gente passar. Mas foi lá que o Evangelho chegou, numa situação improvável, num contexto improvável. O Evangelho começou, o Evangelho chegou oferecendo salvação, e eles estavam saturados de tanta promiscuidade, e a salvação começou a acontecer no meio deles. Presta atenção, meus irmãos, talvez você esteja saturado de pecado, não aguenta mais viver essa escravidão, e hoje é dia de libertação para a sua vida em nome de Jesus. Está na hora de dar lugar para quem tem que ter lugar primeiro na sua vida, a vida do Espírito, de fato ser um homem espiritual, parar de dar protagonismo para a carne, porque a carne tem que ser mesmo antagonista, e não protagonista da nossa vida. A carne é ordenada ao julgamento, está aí no verso 21, olha o verso 21 no finalzinho aí, ó. Das quais, coisas semelhantes estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, prevenção, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A carne é ordenada ao julgamento, né? Não é isso? O pecador perdido enfrentará o inferno, o santo humilde enfrentará o tribunal de Cristo. Mas enfim, esse é o caminho do desastre espiritual, é o caminho que não tem nada a ver com a gente. Outrora vocês viveram dessa forma, gente, tudo essas obras da carne aqui é um cenário antigo, que passou, e nem tudo que aqui está como obras da carne foi uma realidade na minha vida, certo? Nem tudo ali foi uma realidade na minha vida, mas algumas coisas tomavam conta do meu ser, dominavam a minha alma, as minhas emoções, que até hoje, por isso assim, que quando Deus te encontra, te salva, Ele salva regenerando o teu espírito, você é acordado espiritualmente, mas Ele te salva acordando espiritualmente. Mas você é o mesmo que tem a alma que foi salva, com a alma toda manchada, toda doída, com o corpo todo arrebentado, e aí vem o processo da libertação, porque até então Deus te salva acordando espiritualmente, agora você está vendo Jesus, mas agora começa um outro processo na sua vida. Por isso que a salvação é monergista, mono, único, ergo, trabalho único de Deus, só Deus pode salvar, você não participa em nada. Deus te acorda, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Morto não fala, morto não decide, vou viver agora. Mas, no segundo momento, a santificação, aí nós trabalhamos com Deus, sinergismo, sim junto, de sintonia, sinfonia, cronia, sinfonia, sim, tanto sim, junto. Nessa orquestra a gente está junto, no mesmo tom, no mesmo ritmo, e a gente participa com Deus, e Deus vai corrigindo, exortando quem está fora do lugar, volta, sanfona, larga de ser desobediente, vai para o teu lugar, violino, volta para o teu lugar. Na orquestra da igreja, Deus vai chamando cada um para o seu lugar, e Deus usa pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, pastores e mestres, para com visão de aperfeiçoamento dos santos, colocando no lugar certo, para o desempenho do seu serviço. Vai lá e fica no seu lugar, sanfona, vai lá e fica no seu lugar, violino, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, por um todo. Você individualmente tem um serviço, tem um tom, você tem um som, você tem um tom, um som, uma função, e a gente quer viver bagunçado, flertando com outras coisas fora do lugar. E Deus está chamando a gente para um caminho onde o protagonista, ele só caminha para as coisas certas, mas o antagonista está atrás de você, que é a carne, e ela existe dentro de você, os dois caminham dentro de você. Deus não te salva você sem nada, com muita coisa errada, por isso que é processo de libertação, de santificação, Ele vai santificando você, aí você vai participando, sendo humilde, obedecendo, se submetendo. A gente quer ser salvo e não quer ser salvo, a gente quer ser salvador, a gente quer salvador, a gente não quer Senhor. A gente quer salvação, mas não quer o senhorio de Jesus Cristo. O outro caminho, que é o caminho do protagonismo, é o caminho do deleite espiritual. É a vida espiritual.
O verso 16 fala o que para nós? Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Entrar significa render-se. Seremos guiados pela nossa carne ou pelo Espírito Santo? Qual deles vencerá? Depende de qual deles nós renderemos. E eu brinquei hoje, falei hoje de manhã. Quem gosta de cachorro aqui? Alguns de vocês devem ter mais que um cachorro, né? Sim? 5? 10? Misericórdia. Paz, vende esse cachorro. Procura a plaquinha depois do final do culto. Não vende? Meu Deus. Se você pegar, vamos lá, vou usar o exemplo de vocês. Pega uns, tem 10? Pega 5, alimenta durante a semana bem. Deixa os outros 5, se você conseguir, tá? Se você aceitar isso. Pega os outros 5 e não dá nada para eles. Aí passa uma semana, bota os 5 para brigar. Quem é que vai ganhar? Os que você alimentou mais. Aí a gente pergunta na igreja, na escola dominical, quem é mais forte, o espírito ou a carne? Aí o santo, o piegas, é o espírito. Não, é aquele que você alimenta mais. É aquele que você alimenta mais. Porque tem muito crente perdendo, dando protagonismo para a carne, esquecendo de que quem lidera a tua vida é a presença de Deus, amém? Então assim, se quer viver com qualidade de vida, dá espaço para o Espírito Santo tomar conta da sua mente, do seu coração, das suas emoções, pelo amor de Deus. Esse é o caminho do deleite espiritual, da qualidade de vida. Isso é espiritualidade, diferente de religiosidade. Religiosidade é a qualidade de vida de uma religião. A espiritualidade é a qualidade da vida do Espírito que Deus tem para você. Você é livre. Quem vive uma religiosidade vive escravo da religião. Mas quem vive o Espírito, vive uma espiritualidade, é servo do Espírito, anda no Espírito, é livre. Contra estas coisas não há lei. Agora a religião é o seguinte: se você perrar com a religião, ela arrebenta com você. Mas a espiritualidade implica, sabe o quê? A formação do caráter do Espírito na sua vida. Por isso que as obras da carne, o fruto do Espírito, que é caráter. Dons espirituais é aquilo que você faz, é aquilo que você recebe de Deus para o benefício do corpo, para a glória de Deus. É o que você faz para Deus, para o benefício do corpo e para a glória de Deus. Fruto do Espírito trabalha em você. Tem muita gente com dons espirituais sem nenhum gomo do fruto do Espírito. Tá? Você tem dons. Por exemplo, Corinto era abarrotado de dons, mas era uma igreja carnal. Faltava o primeiro gomo para nascer os outros. Por isso o dom supremo, o dom do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Então dons espirituais é só para quem é cristão, nascido de novo. Ímpio não tem dom espiritual. Quem tem dom espiritual é crente, cristão, regenerado. É possível sim eu ter dom espiritual, mas não ser tratado no meu caráter pelo fruto do Espírito. E aí que está a gratidão. Você quer ver maturidade em alguém? Veja se tem evidências do fruto do Espírito na vida dele. Aí você vai entender. Esse crente, ele tem um dom, ele canta bem, ele toca bem, ele prega bem, ele fala bem, tem dom, ele ajuda as pessoas, é carismático, ele é tudo isso, mas vai tratar o caráter desse cara, não tem um gomo evidenciando, porque não é um homem que está dando espaço e tempo para Deus tratar e achar espaço para brotar o fruto do Espírito, amor, paz e alegria, que só Deus pode dar, e só Deus pode conceder. Ninguém, nenhuma fonte desse mundo pode dar amor, paz e alegria, só Deus. Então os primeiros 3 gomos desse fruto, é Deus concedendo o que só Ele pode dar para você, um caráter de amor, de paz e de alegria. Os 3 outros gomos, longanimidade, benignidade, bondade, Deus dando para você em relação ao teu próximo. Para você aguentar o teu próximo, você precisa de longanimidade, longo ânimo, macrotomia, macro grande, tomia, paciência, grande paciência, benignidade, bondade, isso em relação ao próximo, para você aguentar o teu próximo, e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade, mansidão é para você, que trata você, é para você.
É você que tem que dominar, você que tem que ser manso, você tem que ser fiel. Isso é fruto do Espírito. E nem muito crente que não tem nenhuma evidência desse fruto do Espírito. É só tocar na área que ele mexe na igreja. É só tocar no ego dele. Ele desmonta, ele some da igreja. É o que acontece com muitas pessoas na igreja. Por isso que existe uma igreja rotativa aí. É uma igreja que é o povo que gosta de terminal. Lá em Curitiba, não sei se existe ainda, você paga uma passagem e roda quase toda a cidade, né? É o crente terminal. Ele vai passando de igreja em igreja, ele não quer ser confrontado, não quer ser tratado, ele não quer ser corpo, ele acha que ele é igreja, não é igreja, ele é membro, nem corpo ele é. Ah, não, você não é igreja, você é membro. E você é membro, corpo, quando você está no corpo, aí você é a igreja, junto com o corpo. Isso são sofismas aí fora, tem gente pregando tudo errado. E aí quem passa por aqui, a gente trata exatamente nisso, para ver se tem raiz, para ver se tem profundidade, para ver se tem gosto do fruto do Espírito. Se não tem, vai embora, não fica, não aguenta, porque o pastor é o primeiro a tratar, o primeiro a confrontar, e aí sai por causa do pastor. Mas é bom isso acontecer, para a gente tentar entender, que se não aprende aqui, um dia vai aprender em algum lugar. Na igreja que eu estava lá em Brasília, o cara quis sair da minha igreja. Eu falei assim, você vai sair da igreja? Olha só, parecia o Satanás. 5 minutos para começar o culto, ele me chama no canto, e quer falar comigo, pastor, vou sair da igreja, e 5 minutos para começar, eu lá, vou sair da igreja por causa disso. Eu falei assim, eu tenho que começar o culto, vou dizer para você, papo reto. Você quer sair? Beleza. Antes de você sair, eu sei que você tem um problema com o irmão nessa igreja. Falei assim, rapidinho. Você tem um problema com o irmão nessa igreja, e eu sei que é por conta disso que você quer sair. Antes de você sair, não saia sem resolver o problema com ele, aí você está liberado para ir embora. Porque se você sair daqui com problema, você vai dar problema em outra igreja por conta dessa brecha que você está dando. Uma semana para você resolver isso aí. Voltou na outra semana, pastor, já resolvi, está tudo certo, vou ficar na igreja. O mesmo esse homem estava trazendo um outro casal de uma outra igreja. E falou, pastor, está aqui um casal, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, deixa eu conversar com eles a sós. Aí eu falei para eles, o negócio é o seguinte, vocês estão vindo de outra igreja? Se vocês tiverem problema lá, resolva lá primeiro antes de vir para cá, para não estragar aqui. Pergunta se eles vieram para a nossa igreja. Não, ficaram na outra igreja. Hoje, pastor fazer isso é loucura, porque hoje o pastor pega qualquer coisa para ter o volume que ele quer o teu dinheiro, ele quer a sua presença, para depois falar para os presbíteros, está tudo certo. Nessa igreja não vai acontecer isso. Nessa igreja não vai acontecer isso. Venha por amor, por obediência. Você quer servir? Faça conforme a palavra. Não venha. Eu sei que você está levando bronca, não é para você. Pai é assim, dá bronca em todos os filhos, mas pai nem fez. Fica quieto, cala a boca. Entenda, eu estou indo contra essa mentira que roda nas igrejas. Gente pegando gente sem compromisso. Aí quando vem conversar comigo aqui, aí a gente chama atenção, o cara não fica na igreja e vai aparecer lá nas redes sociais de outra igreja, porque ele quer ibope, ele quer lugar, ele quer status de função, mas não quer o status da unção. Fruto do Espírito trata você, e você fica, porque você está sendo tratado pelo Espírito, que faz você ter consciência de um compromisso com a igreja. Você é membro de um corpo, e esse corpo tem um cabeça, e o cabeça é Cristo, é Ele que manda em você, por isso que você não tem que sair da igreja. Ou você acorda, e a sua mão não está com você quando você acorda, e você, como assim? Quem mandou você sair daqui? Como é impossível isso? É impossível que isso também aconteça no mundo espiritual, quando Paulo fala analogia com o corpo. Por isso que há uma igreja rodando por aí, a igreja do terminal, que está equivocada. O príncipe deste mundo está cegando o entendimento dessas pessoas, e elas passam falando mal de todas as igrejas, descredibilizando os líderes da igreja, igrejas sérias. Desculpa, vai chegar uma hora, e o juízo começa pela igreja, não começa pelos de fora. Deus, se não estiver dentro da igreja, vai estar no trajeto do terminal, vai perder a chance.
de ser afunilado por Deus, porque acha que está vivendo do jeito que quer. Desculpa, os que estão nas redes sociais aí, manda para alguém essa mensagem, e diga que ele está equivocado se ele está achando que ele é a igreja dentro do quarto dele sozinho. Acorda, venha ser membro aqui, quero ver se você é crente de verdade, venha aguentar a parada aqui dentro, venha me aguentar como pastor da sua vida. Exato, você precisa de um pastor, ou o teu pastor é o que precisa atualizar a Bíblia lá. Ele não vai visitar você quando você estiver mal, eu vou visitar você, miserável. Não é assim? Esses povo aí que está sendo pastoreado por redes sociais, desculpa, eles não vão no velório do seu pai, não vão no velório da sua mãe. Na hora de ligar 3 horas da manhã na minha casa, é gente que nem é membro da minha igreja, e eu vou lá, e eu estou ficando com raiva. Meus irmãos, o Espírito nos dá vitória sobre os nossos desejos, amém? O verso 16 digo, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Eu falei no começo do culto que a carne, ela conspira. A palavra concupiscência aqui significa epitumel. Epi, encaixado de cima para baixo. Tumel significa um forte desejo, uma respiração violenta. Quem respira violentamente é como conspiração, respirar junto. É isso, o antagonismo da carne. Ela respira desejosamente, ardentemente, a agarrar você e tirar você do caminho do Espírito. Ela conspira, é a mentira querendo tomar o lugar da verdade. Por isso que a gente precisa andar no Espírito. O Espírito nos dá a vitória sobre a lei. Olha o verso 18 ali, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Só para você entender aqui, ó, carta de Gálatas é uma luta de Paulo com o tema da justificação pela fé contra os judaizantes, que eram cristãos convertidos, mas que não entendiam o evangelho da graça de Jesus Cristo. Ainda eles estavam achando que eles precisavam da lei para ajudar no processo de salvação. Fé apenas não basta. Presta atenção aqui, a Bíblia fala assim, olha, mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de? A graça te salva, a fé confirma, e que é dom de Deus. Não estou falando da lei, não estou falando de lei. Então os judaizantes tinham uma limitação, essa é a grande questão, a imaturidade, não conheciam tudo. O duro é ter gente que está anos na igreja e não conhece tudo, e atrapalha no processo. É um mediano, está no leite ainda, é o cristão Nescau, todinho, ô coitado, tadinho, não quer quiesa, não quer algo sólido, e aí fica flertando com coisas antigas, e não sai de onde fica, não sai onde está, e aí atrapalha no processo, meus irmãos, e aí trava. São aqueles que acham que precisa de algo mais para se salvar. Não, é a justificação pela fé, eu sou justificado pela fé. E por fim, o Espírito nos dá a vitória sobre esta vida. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Está aqui, ó. Os que são guiados pelo protagonismo do Espírito, eles entendem que para conseguir, vamos lá, Michael Phelps treinava quantas horas? Comia quantas calorias por dia gastava? E quanto que ele comia? Eu vi uma vez na reportagem, era muita comida. Não sei quantas mil calorias, 12 mil calorias, alguma coisa assim. Gente, eu com 1000 já rolo. O cara tinha que fazer o quê? Sacrifício. Todos os resultados que ele tem, por isso que a Bíblia fala, o atleta que quer ser coroado, deve lutar segundo as regras. A gente quer ser atleta, se apresenta como atleta, como o cara que pode resolver o problema da igreja, do ministério tal, mas o cara luta sem as regras. O que adianta o cara saber lutar, mas não rezar cartilha, e ser trapaceiro? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quer ser coroado? Tem que lutar segundo as normas. Tem muita gente aí fora,
recebendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, vamos, não interessa, vamos fazendo o que dá certo, e vamos fazer o que é certo, o que dá certo, mas não vem com a vontade de Deus não, porque vai travar o meu império. É exatamente isso, homens que estão recebendo de qualquer jeito, pessoas de qualquer jeito. Eu não faço questão de receber pessoas de qualquer jeito aqui não. Aqui, não sei, não estou falando que é o hospital, mas vamos lá, quem é que aqui vai para o hospital agora e faz do jeito que quer lá? Tem uma triagem, tem um balcãozinho, tem um vigia ali. Nós vamos começar a colocar vigia aqui na igreja também. Tem um vigia ali, que se você não tratar bem isso, aí você, não, vem aqui porque eu quero ser dinheiro para o fulano de tal, vou fazer um exame tal, e eu vou fazer cirurgia tal, e eu quero ser tratado no quarto tal. Não é assim que acontece. Do mesmo jeito, entrando aqui, você é livre para entrar, você pode entrar no hospital também, mas não é do jeito que eu e você quer. Tem um cenário aqui dentro, tem portas, tem corredores, respeita o cenário, entra no esquema. Aqui é do jeito do Senhor Jesus Cristo, do cabeça, amém? É isso. Então, irmãos, não deixa o antagonista te atropelar, prossiga, obedeça. Por isso que a Bíblia fala assim, foge das paixões da mocidade, foge das paixões da mocidade, o antagonista está atrás de você, foge das paixões, segue, mas assim, né, foge para qualquer lugar, para qualquer direção, foge das paixões e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. É dizer assim, eu fujo das paixões, mas persigo a fé, a justiça, o amor e a paz. Se ele quer me pegar, eu quero correr atrás da justiça, da fé, do amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Foge das paixões da mocidade, fuja desse antagonista, que quer tomar o lugar de prioridade do Espírito na sua vida, amém, irmãos? Se você está vivo e está ouvindo isso, você já não é mais ignorante a respeito da qualidade de vida que você pode viver, se você submeter à vida do Espírito. Está na tua mão, responsabilidade sua hoje, de se tornar, nessa semana, um homem, uma mulher, pais aqui, filhos, mais obedientes, mais vigilantes, vai orar mais, vai jejuar, leia a palavra. As obras da carne, de repente, está rondando, porque é o seguinte, falei hoje de manhã, quem anda nos extremos, anda à beira do precipício. Quer dizer, muito crente vivendo de forma precipitada, flertando com o abismo, achando que pode controlar, é autossuficiente. Falei hoje de manhã, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você quer servir a Deus, amém? Você quer fazer a vontade dele mesmo? Então saia daqui hoje com esse desafio de se entregar, de acordar amanhã, se você acordar, a tua alma vai gritar pedindo comida, uma resolução para as suas emoções e sentimentos. Você pode de repente falar, Deus, eu estou acabado. Fala para o homem espiritual que existe dentro de você, fala assim, ó, Deus, eu preciso da tua presença, me fortaleça, porque a carne quer me vencer. Toma conta das minhas emoções, conserva minha alma, descansa minha alma. Amanhã de manhã a tua alma vai gritar de tal forma que você vai dizer, aí que você fala assim, Espírito, venha e vença o ringue, toma conta das minhas emoções, porque o teu corpo é templo do Espírito, a tua alma precisa ser conservada e preservada, e o teu Espírito está pronto para lutar, porque não é só a carne que milita contra o Espírito, o Espírito também está pronto para lutar contra a carne. A gente esquece disso. Dê prioridade para o protagonista, porque o protagonista é o primeiro a competir, é o primeiro a estar no ringue, é o primeiro que está lá rodeando o ringue da alma. Andai no Espírito, dizer assim, eu estou rodeando tudo o que agora pertence ao Senhor, o meu corpo, a minha alma, os meus sentimentos, o meu relacionamento com Deus. Então carne, enquanto estiver rodeando aqui, você não entra, porque agora tem um homem aqui forte, tem uma mulher forte agora, que quer agora, não viver só na fase
no modo ir para a igreja e fazer parte de um ministério, mais ou menos, ter um cargo lá e briga por isso. Não, agora eu quero ser um crente maduro, agora eu vou crescer, agora é com fruto do Espírito. Agora quem entra aqui é comida do Espírito, é fruto do Espírito. Aí tua alma vai ficar sendo banhada pelo amor, paz e alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo que a alma gosta, tudo que a alma precisa, alimentada pelo protagonista, mas muito perseguida pelo antagonista. Amém, irmãos? Leva essa palavra. Seja uma mulher obediente. Você está vivo, isso quer dizer o seguinte, que ainda dá tempo de Deus fazer muita coisa na sua vida. Seja um casal, seja um homem, uma mulher, seja uma mãe, uma sogra, uma nora, um genro, sogro, qualquer coisa, seja um filho, seja diferente nessa semana em nome de Jesus. Sejam filhos abençoados em nome de Jesus. Vamos terminar? Vamos entoar esse cântico, eu quero te servir. Nós vamos cantar isso aqui pela fé e pedir para que essa semana seja uma semana diferente em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Cante essa música como uma confissão de obediência a Deus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cante. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Bem alto, em nome de Jesus, pela fé. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus, vamos lá. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade,
com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Pai bendito, que essa seja a nossa oração nessa semana, Deus. Que essa seja uma realidade de ser uma pessoa guiada pelo Teu Espírito. Porque tudo ali, Pai, é alguém que só pode fazer, experimentar e te oferecer, porque tem que ser guiado pelo Teu Espírito. Então é nisso, Pai, é nesse cenário que mexe com as nossas emoções, sim, mas, Pai, é uma decisão espiritual. Nos leva, Pai, porque temos um corpo, nós nos movimentamos por conta disso. Por isso é todo o nosso ser para Ti, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, tudo bem alinhado, Te servindo, Te querendo, Te desejando. Deus, leva essa igreja dessa forma, nessa semana, para ser uma igreja diferente nesse mundo, em nome de Jesus. Nós não vamos nos conformar com este século, não. Nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito que protagoniza a nossa vida, em nome de Jesus. Cuida, Pai, das famílias dessa igreja, dos filhos dessa igreja, dos jovens dessa igreja, dos adolescentes, crianças, Deus, dos ministérios dessa igreja. Nós precisamos e queremos, Deus, e necessitamos de sermos crentes, jovens, homens e mulheres, que, sim, Deus, com o caráter do fruto do Espírito sobre nós. Não queremos mais ser meninos levados de um lado para o outro como vento de doutrinas, do que eu acho, do que eu creio, do que eu penso. Não é o que você pensa, é o que a palavra diz. Quem manda em você não é você, é o Senhor Jesus Cristo. Sirva a Ele, é Ele que vai comandar a tua vida. Você tem um Senhor. Então, Pai, nós queremos ser essa igreja, esse corpo, membros desse corpo, fazendo o que o cabeça está mandando. E o cabeça dessa igreja continua sendo Jesus para sempre. Ele é Jesus. Então, Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com Teu sangue e dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço.